hoje é o 4º encontro de um programa de 8. No 4º encontro hoje, nós vamos falar sobre, uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então, ela é bem voltada para as sessões de vocês, ela não vai muito lá na neurociência. Nós fizemos no encontro 1, diagnóstico dos hábitos. No encontro 2, como fazer as mudanças de hábito darem certo, que foi a ferramenta 4, e todas elas vão sempre pegar um pouquinho na parte do raciocínio de vocês e um pouquinho na parte do emocional para ir fazendo a neuroplasticidade acontecer. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, tá? Por isso que a gente tem que, uma vez por semana, pelo menos, dar uma mexida nessa história toda, nesse assunto, para que ao longo da semana, o que a gente trabalhou aqui vá despertando a mentalidade. Em algum momento vocês vão lembrar, em outros não. Mas o efeito esperado é que faça vocês ficarem mais reflexivos, ficarem mais conscientes de que às vezes a gente come, não é fome, mas a gente não sabe o que é e não sabe o que fazer, como agir. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando para que vocês entendam o que acontece dentro do cérebro, que é um monte de conexões de neurônios, e nas contas é uma orquestra, e a gente tem que direcionar qual neurotransmissor a gente quer que circule ali na hora de comer. E isso é o ponto mais difícil. Por quê? Porque não depende da nossa consciência, depende da nossa reação diante das emoções. Então, a gente pode ter consciência de que tem que comer certo, mas uma emoção forte impede a gente de manter o foco no certo, na consciência, tá? É uma ação que vem embalada pelo pensamento somado com a emoção. Entenderam? Às vezes, um pensamento que tu nem relaciona com comida está afetando o teu comportamento alimentar. Quer ver um exemplo? Ó, a tríade cognitiva. Penso... Minha mãe está aqui, minha família vai se reunir. Ai, que saudades, ai, que bom. Ai, ou bom ou ruim, dá trabalho, tem que estar disponível, daqui a pouco tem que ir lá ver ela. Pensou? O que a gente pensa gera uma emoção, que às vezes boa, às vezes ruim. Só que é o pensamento somado com a emoção que altera o teu comportamento sobre a comida. Se o pensamento for um pensamento de preocupação, te gera ansiedade. Se for medo, te gera ansiedade. Se for algo que tu tá na expectativa que vai acontecer, gera ansiedade. 3 pensamentos que geram ansiedade: medo, euforia e expectativa. Pensar sobre isso gera ansiedade. E a ansiedade, quando você sente a ansiedade, aí tu não manda mais, porque a ansiedade é uma emoção, né? O pensamento minha mãe chegou. E a emoção é misturada, porque tu sente várias coisas quando a tua mãe chega. Tá tudo isso junto aqui. É tudo isso junto, exatamente. É por isso que quando a emoção bate, tudo pode acontecer, inclusive comer, tá? E aí... eu estava aqui no iceberg e saí, peraí. E aí, por que quando a emoção bate, tudo pode acontecer, inclusive comer? Porque lembra que a gente tem o cérebro quente e o cérebro frio? Uhum. Cérebro quente e cérebro frio. Quando tu pensa, tu tá com o cérebro frio. E aí, quando tu pensa, tu sente. E aí, tu aciona o cérebro quente. Quando tu sente, acionou o cérebro quente, não pensa mais. Vai no modo automático. E o teu modo automático é comer ou não comer? Quando as emoções batem forte? Comer. Porque tu tem um histórico de obesidade. Uma pessoa que não tem histórico de obesidade, uma pessoa que sempre foi magra, ela não tem ainda conexão. Ela não come, ela fica sem comer, né? Ela não come, exatamente. Aí ela não tem apetite. Não tem apetite. E por que ela não tem apetite? Porque ela não tem o caminho dos neurônios que gatilha a emoção ao apetite. Talvez ela não tenha reação nenhuma, porque ela é uma pessoa controlada emocionalmente. Mas deve ser bem ruim também não ter apetite, não ter vontade de comer, né? Eu acho que eu não me acostumaria com isso, não. Vou dizer para vocês o seguinte, bem interessante a tua colocação, vou dizer para vocês, as pessoas muito magras que querem engordar sofrem mais do que as gordas que querem emagrecer. Querem emagrecer? E ficam mais feias, inclusive. Isso não justifica ficar obeso, tá? Isso não justifica.
Dá para chegar no Ficar meio termo. Ficar gordinho e procurar estar saudável igual, né? Mas e por que não ficar saudável sem ficar gordinho? Alguma Alguma objeção? Não é que não é fácil de Antigamente emagrecer. falavam, tá gorda, tá corada, tá bonita. A minha mãe sempre dizia, rosto é belo. Era status. Ser gorda era riqueza, tinha comida na mesa, É difícil ter comida na mesa, né? Então, tu entende como o nosso cérebro ele já está há muitos anos treinado para ser gordo? A gente já tem... Nós vamos ter que administrar. Como é que diz? Parte e parte. Ele nem fica muito magro, nem muito gordo. Essa é a ideia, gente. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nem de mais e nem de menos, tá? E para a tua causa do